Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 39 até o 52. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo-o encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Oremos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra aberta para explicá-la ao coração, à mente do Teu povo. Que a palavra do Senhor seja clara nos seus objetivos para nós, a fim de nos ensinar a andar nos Teus caminhos. Dá-nos, Senhor Deus, a graça da compreensão pela luz do Teu Espírito. E enche-nos, Senhor Deus, cada dia, cada manhã, cada tarde, cada noite, do Teu Espírito, para que possamos ouvi-lo a nos chamar, a nos ensinar e a nos pastorear pelo caminho do Senhor. Dá essa graça à Tua igreja aqui reunida, a todos os irmãos que nos acompanham pela internet. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós já ouvimos falar da janela 4x14. A janela 4x14, ela é uma explicação e é também um ministério de evangelização de crianças e adolescentes que tem ganhado bastante atenção no Brasil nos últimos anos. Essa janela, ela é baseada numa estatística que foi produzida há um tempo atrás numa pesquisa, uma estatística de uma pesquisa feita entre evangélicos do Brasil, que mostra que 84%, a única diferença é que ele não tinha o pecado no seu coração, na sua alma. O texto mostra para nós, Lucas mostra para nós, que foram cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor para com aquele bebê. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Jesus foi apresentado ao templo. Jesus acompanhava seus pais todas as vezes em que eles iam a Jerusalém participar das festas anuais, que eram 3 principais festas anuais, das quais, pelo menos uma delas, cada família da Palestina, de Israel, de Judá, deveria participar. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 17, que ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Observando a narrativa dos evangelhos, mais especificamente em Lucas, você vai perceber que Jesus não desobedece nenhum dos princípios da lei, pelo contrário, ele os cumpre cabalmente, um após o outro. Uma das razões por que Jesus começa o seu ministério somente com 30 anos de idade é porque os sacerdotes só iniciavam o seu ministério aos 30 anos de idade, e Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, começar o ministério com 30 anos de idade é para cumprir a lei,
é para obedecer a palavra de Deus. Jesus obedece a palavra de Deus em todos os estágios da sua vida, inclusive a sua infância, adolescência e mocidade. José e Maria eram obedientes a Deus, inclusive nos quesitos da lei referentes à educação dos seus filhos. Para que Cristo cumprisse toda a lei, foi necessário a vida piedosa de pais que eram exemplo de consagração para ele e o ensinavam a fazer o mesmo na sua vida cotidiana. Assim como nós apresentamos nossos filhos ao batismo e prometemos diante de Deus e da igreja educá-los no caminho do Senhor, José e Maria cumpriu esse mesmo caminho que os pais cristãos modernos também têm de cumprir. O preceito aludido era a da circuncisão. Ao 8º dia, todo primogênito, toda criança do sexo masculino deveria ser circuncidado, e o pagamento do resgate do primogênito, de acordo com o livro de Números, capítulo 18, verso 15 e 16. Jesus é circuncidado, e por ser o filho mais velho de Maria e José, além de Jesus, eles tiveram pelo menos mais 5 outros, ou 6, alguns livros antigos chegam a falar até em 8 irmãos. A Bíblia nos dá o nome de 4, em Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 13, nós temos uma pequena lista dos nomes dos irmãos de Jesus, e é dito também que ele tinha irmãs, o que quer dizer que eram pelo menos 2. E um livro apócrifo antigo diz que uma delas se chamava Salomé. Então, Números 18 diz o seguinte: todo que abrir a madre de todo ser vivente que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês os resgatarás, será segundo a tua avaliação por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Eles circuncidaram Jesus e pagaram o ciclo do santuário por Jesus ser o primogênito. José e Maria ofereceram ainda o sacrifício de 2 pombos para substituir o sacrifício do cordeiro por seu filho primogênito. Levítico capítulo 12, versículo 8 diz o seguinte: mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Observem que entregando 2 pombos, fica evidente que José e Maria não eram pessoas de posses, eram pobres. Ainda que os teólogos da prosperidade, aí nos púlpitos do Brasil afora, digam que a profissão de carpinteiro era valorizadíssima. E os filmes de Hollywood ainda caem na idiotice de dizer que foi Jesus que inventou a mesa com 4 pernas. Não era nada disso. O carpinteiro passava dificuldades, ele era um jornaleiro. E foi com dificuldades que José e Maria criaram Jesus e os seus irmãos no caminho do Senhor. Lucas mostra isso para deixar claro que a humanidade perfeita de Jesus acontecia em todas as fases do seu desenvolvimento, pois ele diz que Jesus crescia e se fortalecia. O seu crescimento era saudável, apesar das dificuldades. O texto diz que ele se enchia paulatinamente de sabedoria, o que quer dizer que ele aprendia, frequentava escola, fazia tarefa de casa. E o texto diz que a graça de Deus estava sobre ele. E quando nós falamos que a graça de Deus está sobre Jesus, não é no mesmo sentido que a graça de Deus está sobre você e sobre mim, que somos pecadores. A graça de Deus está sobre nós como um favor que nós não merecemos para perdoar os nossos pecados. A graça de Deus está em Jesus naquele sentido de 2 Timóteo capítulo 2, de fortalecimento na sua fé.
Nós aprendemos que a graça é o instrumento de Deus para a nossa salvação, mas a graça também é o instrumento de Deus para a nossa santificação. A graça é instrumento de Deus para a santificação de Jesus, não no sentido de que ele era um pecador que precisava abandonar o pecado para ser um crente melhor, mas no sentido de que à medida em que ele ia crescendo em estatura, conhecimento, na presença de Deus, ele se tornava mais forte espiritualmente. O ponto de Lucas é mostrar que a infância de Cristo foi normal, porém perfeita. Na vida de Cristo, o ideal de Deus para uma vida humana foi perfeitamente cumprido, estágio após estágio. Há santidade na vida de Jesus como uma criança pequena, há santidade na vida de Jesus como um adolescente num período de transição, e há santidade de Jesus na sua mocidade, indo em direção à idade adulta, até que ele esteja pronto pela obra de Deus para cumprir o propósito da sua encarnação. Segundo nos mostram os outros evangelhos, Jesus não viveu como o filho único e super protegido de Maria, mas a sua infância e a sua juventude aconteceram dentro de uma vida familiar humilde, pois eram carpinteiros, porém digna e em pleno acordo com a vontade de Deus. Ele tinha irmãos e irmãs. Lucas capítulo 2, versículo 7 diz que Jesus é o primogênito de Maria. Se ele é o primogênito é porque nasceram outros do ventre de Maria depois. E Mateus capítulo 13, versos 55 e 56, diz até os nomes dos irmãos de Jesus, que algumas traduções trocam a palavra por primos. Mas nós, protestantes, cremos que não são primos, são irmãos verdadeiros, filhos de José e Maria. Nós não cremos que José era um homem idoso que foi obrigado a receber Maria por sua mulher, conforme está narrado no Evangelho da Natividade de Maria, que é um evangelho apócrifo que nós não reconhecemos a sua inspiração. O texto diz, o texto bíblico, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas não vivem entre nós? E não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? É isso que diz a Escritura Sagrada. Então Jesus, ele teve uma infância normal no meio de outros irmãos. 4 homens e pelo menos 2 mulheres, sendo ele o mais velho, portanto, o responsável por administrar aquela patota toda quando os pais estavam trabalhando fora de casa. Segundo, o texto mostra que Jesus teve uma adolescência focada nas obras do Pai. Ele não era um adolescente resmungão, preguiçoso, que só levantava meio-dia. Ele era um adolescente normal, e que tinha responsabilidades como filho dentro da vida familiar. E que ele era modelo e exemplo de consagração e santidade para os seus irmãos menores e para outros adolescentes que viviam na comunidade, na pequena comunidade de Nazaré da Galiléia. O texto diz, e esse é o fato que está narrado aqui, que quando isso aconteceu ele tinha apenas 12 anos de idade, era um adolescente. E olha só o que acontece. O texto diz que aos 12 anos, segundo o costume da festa da Páscoa, versículo 41 a 45, todos eles iam para Jerusalém. Todo homem judeu deveria participar das 3 principais festas religiosas anuais, a Páscoa, o Tabernáculo e Pentecostes, e em pelo menos uma delas eles deveriam ir até Jerusalém. Ir até Jerusalém, para nós, do século 21, não é nada problemático. Se você calcula o tamanho da Palestina inteira, é nada mais, nada menos do que a distância onde nós estamos agora até o centro da cidade de Goianésia, a 186 quilômetros para o norte. Se você vai daqui a Goianésia, é como se você atravessasse a Palestina inteira. Como as pessoas andavam no máximo 15 quilômetros ou 30 quilômetros, no máximo, em um dia. Era isso que a Bíblia chamava de o caminho de um dia, entre 15 e 30 quilômetros, dependendo se a pessoa estava sozinha ou se estava em grupo. Então,
Aos que moravam muito longe de Jerusalém, pelo menos uma vez por ano deveriam ir à cidade. E esse era o costume da família de Jesus. Eles moravam a cerca de 60 a 70 quilômetros de Jerusalém. Eram de 2 a 3 dias de caminhada até chegar a Jerusalém. E aí você conta ida e volta. Então, esse era o costume da família. No caso, eles subiam para a Páscoa, que era a principal das festas, e celebrava a libertação da escravidão no Egito. Era uma festa que celebrava a salvação. Ensinar o significado de cada uma delas era obrigação dos pais, dos homens, dos pais de família, além de ensinar-lhes a própria profissão. Na idade que Jesus tinha, aos 12 anos, o judeu estava se preparando para aquilo que nós ouvimos hoje em dia, o Bar Mitzvah. Em Israel, um jovem homem é declarado adulto quando ele faz 13 anos de idade. Então, se ele cometer algum crime aos 13 anos de idade, ele vai preso, ele não é recolhido como aqui no Brasil acontece. Porque ele já é considerado um homem adulto aos 13 anos de idade. Mas, para que ele seja considerado adulto, ele tem que se preparar para o Bar Mitzvah, que era o ritual em que aos 13 anos de idade deveria comparecer perante o rabino e mostrar todo o seu conhecimento da lei. Se ele fosse aprovado nas perguntas que o rabino lhe fizesse, então ele seria considerado adulto. Se ele não conseguisse responder às perguntas, ele não era considerado adulto, e isso era considerado uma vergonha para o jovem daquela época. O que acontece? Se ele fosse aprovado, o rabino o declararia como filho da lei, ou membro completo da sinagoga, com direito a assentar junto aos homens nos primeiros bancos da sinagoga. Seu treinamento na lei era iniciado aos 5 anos de idade e era feito na sinagoga por um homem chamado Razam, que era o guardião dos livros sagrados e ministro da sinagoga. 5 anos de idade. Ele já era treinado na lei. Hoje em dia, quando nós pegamos no pé dos pais para que ensine a Bíblia com um pouco mais de profundidade, é um vexame. Há poucos meses atrás, não aqui na Vila Nova, mas em outro lugar, uma mãe de família brigou comigo porque achava um absurdo a gente ensinar os 10 mandamentos para as crianças na escola dominical. Como que eu vou ensinar para o meu filho, não adulterarás? Mas a televisão ensina muito mais. Na igreja não pode. Jesus, aos 5 anos de idade, começou o seu treinamento na lei. Aos 10 anos de idade, ele aprendia sobre a tradição, e aos 13 anos ele deveria conhecer toda a lei. Toda a lei. O Antigo Testamento inteiro. Aos 13 anos de idade. Para fazer o Bar Mitzvah, que hoje seria a nossa pública profissão de fé. Ele deveria não só conhecer, mas obedecê-la. Aos 15 anos, ele já poderia aperfeiçoar os seus conhecimentos. E é isso que Jesus estava se preparando quando ele teve aquele entrave lá, aquela conversa com os sacerdotes do templo. Aos 12 anos de idade. Hoje nós temos muitos jovens batizados na infância com mais de 13 anos de idade e que ainda não fizeram a sua pública profissão de fé. E deveriam estar se preparando para isso, a exemplo do que José e Maria fizeram com Jesus. Por isso, então, quando eles voltam para casa e percebem que Jesus não está presente, os versos 46 e 47 nos mostram que Jesus foi encontrado 3 dias depois, assentado no templo entre os doutores da lei, os escribas e os sacerdotes. E o texto diz que ele estava ouvindo-os e interrogando-os. E eles ficaram admirados da sua inteligência e das suas respostas. Fica evidente que Jesus
estudava o Antigo Testamento com atenção. Nós não estamos falando de um jovem carola, mas de uma criança de 12 anos de idade. Cristo estudava a lei para compreendê-la e obedecê-la. Ele não conhecia a Bíblia superficialmente. Aos 12 anos de idade, ele já tinha condição de argumentar sobre a palavra de Deus, a ponto de discutir com os melhores da Palestina. Em terceiro lugar, apesar de toda essa independência que Jesus tinha, pelo estudo que ele havia praticado e seus pais haviam incentivado, o texto diz, no versículos 50 e 52, que Jesus Cristo era submisso a seus pais. O Deus de toda a glória, o Rei encarnado, aquele que tinha o direito de usar a coroa na cabeça, era submisso a seus pais, José e Maria, homem e mulher pecadores, aos quais Deus confiou a criação do seu filho aqui na terra. Isso não é pequeno, meus irmãos. Aquele que é o dono de todo o poder, submeteu-se ao seu pai e à sua mãe aqui na terra, aos 12 anos de idade. Uma das maiores reclamações que eu ouço de pais que às vezes vêm arrancando os cabelos no meu gabinete pastoral é como eu lido com meu filho adolescente, pastor. Não me obedece, não me ouve, não quer frequentar a igreja. Tem certos adolescentes e juniores que vêm à igreja a custo de ganhar ou não um aparelho eletrônico novo por ano. Jesus não era assim. Ele era submisso. Decisivamente, intencionalmente, por causa da obediência que ele tinha a Deus, ele também a tinha a seus pais, porque era mandamento da lei. Então isso quer dizer que Jesus era um menino obediente, que se tornou um jovem obediente, e por isso, quando adulto, pôde obedecer ao mandamento de Deus para a sua vida terrena, que foi ir à cruz no nosso lugar. A Bíblia diz que ele foi à cruz em obediência ao Pai eterno, ao Deus de todos nós. Provérbios, capítulo 1, versículos 7 a 19, nos oferece aos jovens 3 bases para a vida equilibrada. Você que é jovem, olha o que Salomão diz para o seu filho em Provérbios 1, 7 a 19. Ele diz que um jovem sábio é um jovem que aprende o temor do Senhor, versículo 7. Um jovem sábio é aquele que aceita a instrução dos pais, versículo 8 e versículo 9. Um jovem sábio é aquele que se afasta dos ímpios, versículo 10 a versículo 19. Segundo Ted Tripp, aquele pastor que esteve aqui no nosso púlpito ano passado, o que causa mais espanto não é o ceticismo dos adolescentes cristãos para com o temor do Senhor, mas é a incapacidade dos pais de ensinar esse temor positivamente aos seus filhos. E o texto diz que Jesus, um adolescente de 12 anos, crescia diante de Deus e dos homens. Em sabedoria, em estatura, ele aumentou nos centímetros e nos metros, e na graça. Aqui Lucas inverte o plano físico pelo intelectual moral. Terminada a infância, o crescimento não para, mas ele tem foco não nas questões de altura e tamanho, mas nas questões morais da vida interior, de quem você é por dentro. Ele crescia em sabedoria, que era conhecimento. Ele crescia em estatura, que era na sua altura física, mas ele crescia espiritualmente em graça. E é isso que nós devemos proporcionar para os nossos filhos em casa. Saúde, conhecimento e palavra de Deus. Deixa eu terminar essa exposição fazendo algumas aplicações. Aplicações que eu quero tirar das próprias afirmações do texto aqui, quando os pais encontram Jesus 3 dias depois, e a mãe de Jesus, Maria, diz que estava aflita porque não sabia onde ele estava,
Jesus acha estranho. Ele diz: mas como assim? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? José e Maria já sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Então, era óbvio que o primeiro lugar onde eles deveriam procurar Jesus era na casa de Deus, não no último. Como muitas vezes nós fazemos. Ir à igreja, estar no meio do povo de Deus, participar das programações do povo de Deus, em algumas famílias cristãs, é a última alternativa. A viagem vem em primeiro lugar, o vestibular vem em primeiro lugar, a profissão vem em primeiro lugar, os namoros vêm em primeiro lugar, e Cristo a reboque lá atrás. Às vezes nós brigamos com os pastores porque uma programação da igreja demora muito, mas eu não vejo ninguém brigando com o dono da festa do apartamento vizinho, que vai até de madrugada e o filho fica lá. Quantas vezes me puxaram a orelha porque uma programação das crianças passou das 10 horas da noite? Mas eu não vi esses pais puxando a orelha do vizinho que o segurou até de madrugada no seu apartamento vizinho. Sabe por quê? Porque crescer na graça não é prioridade para os pais cristãos. Não tem sido para muitos pais cristãos. No entanto, Jesus pergunta para os seus pais: mas não era aqui que vocês tinham que me procurar? Não era aqui que eu tinha que estar? Não foi para isso que eu vim? 12 anos de idade, ele sabe quem ele é e os seus pais ainda não. Falhamos muitas vezes e de muitas maneiras, porque não levamos em conta os propósitos de Deus para a vida dos nossos filhos. E os criamos para nós mesmos e não para Deus. E isso é algo que os pais já deviam saber desde o começo, desde quando apresentaram seus filhos ao batismo. Haverá um tempo em que não mais estarão debaixo da nossa autoridade, entretanto estarão e deveriam estar debaixo da autoridade de Deus. Hoje é uma noite boa para que os pais e filhos se reúnam em casa após o culto para conversarem de forma verdadeira e agradável sobre quais são os caminhos e as decisões que cada um querem tomar dentro da família para o futuro. O que você pensa para o seu filho? O que você espera de apoio do seu pai e da sua mãe? Segunda aplicação: é possível existir uma infância, uma adolescência, uma juventude plenamente consagrada a Deus. Aqui nessa igreja tem irmãos, tem irmãs que foram criados no caminho do Senhor e têm perseverado nesse caminho faz tempo. Foi muito bonito ver no testemunho de vários irmãos, naqueles pequenos vídeos que os irmãos tiveram coragem de gravar, nem todos tiveram, o testemunho de quantos anos estão aqui. Eu me lembro que nós perguntamos para algumas crianças da primeira igreja: quando é que você veio frequentar a primeira igreja? E uma criança de 9 anos respondeu assim: eu frequento essa igreja desde quando eu era um feto, lá na barriga da mamãe. Quando a igreja completa 70, 80 anos, ela pode olhar para trás e ver quanto foi importante a educação que muitos pais deram para os seus filhos, que sustenta a vida da igreja até hoje, e a nova geração assume a liderança que nós tivemos na geração anterior. Jesus cresceu de forma consagrada, dentro de um lar consagrado. A Bíblia diz que foi assim para que Ele pudesse nos socorrer, tanto nas nossas fraquezas quanto nas nossas dúvidas. E isso é válido para os jovens e também para os adultos que estão aqui ouvindo essa mensagem, mas também para as crianças que estão aqui e que no futuro vão ser essa igreja diante dessa sociedade. Cristo é o pastor de todos nós, dos grandes e dos pequenos. E Ele quer nos usar para pastorear os pequenos, para que eles se tornem grandes. Pais e filhos, crianças e adolescentes, inclusive,
Precisam se lembrar que somos todos igualmente pecadores e que se os nossos pais erram conosco, nós também erramos com eles várias vezes. É incrível como nós encontramos pais sobrecarregados com os pecados dos filhos, que deixam de frequentar a igreja porque têm vergonha de alguma coisa errada que o filho fez. Enquanto a Bíblia diz que os pais não carregarão os pecados dos filhos e nem os filhos carregarão os pecados dos pais. Nessa questão, cada um responde por si na presença de Deus. Então, não carregue nas suas costas um jugo que Deus não colocou para você carregar. Lembre-se que nós somos responsáveis pelos nossos filhos, sim, mas que à medida em que eles vão crescendo, eles vão assumindo diante de Deus as responsabilidades pelas coisas que falam, pelas coisas que publicam no Instagram, no Twitter, no Facebook, e é eles que têm que responder pela vergonha que eles mesmos trazem sobre a sua cabeça. Você pode aconselhar. Uma vez um jovem de uma igreja publicou uma bobagem muito feia no Facebook, e a mãe dele viu e ela respondeu no comentário logo a seguir: não foi isso que você aprendeu comigo. E ele foi lá e tirou. A janela 4:14 é um indicativo claro de onde e como nós, como igreja, devemos investir com mais empenho na educação cristã, que é o departamento infantil e juvenil da nossa igreja. Nós precisamos amadurecer a igreja presbiteriana de Vila Nova, o conselho, a junta diaconal, toda a liderança, de que se 84% das pessoas se convertem nessa faixa etária, então ali nós temos um vasto campo missionário para investir com intencionalidade, com objetividade e colocando dinheiro nessa questão, nesse orçamento. Para que sempre tenhamos crianças e jovens na igreja. O pastor não fica irritado quando as crianças ficam andando para cá e para lá, embora os pais possam controlá-los um pouco melhor. Mas é motivo de muita tristeza quando a igreja envelhece e não tem um departamento infantil atuante e grande. Muitas igrejas, inclusive aqui da nossa cidade, não tem nem sequer departamento infantil. Foi uma tristeza, foi um desastre para nós, quando nós estávamos ali no balneário Meia Ponte, tínhamos 45 crianças frequentando a igreja, e então saímos da casa alugada para o templo que nós estávamos construindo. E ele ficava 2 avenidas perigosas para frente. Nós perdemos em um mês todo o departamento infantil da igreja. Então nós visitamos os pais e perguntamos: por que seu filho não tem ido mais à escola dominical? E ele disse: eu não vou mandar o meu filho para a igreja tendo que atravessar 2 avenidas perigosas no percurso. Se ele fosse com o filho, não teria problema. Mas eles não vão. Muitos pais enviam os filhos, mas não vão com eles. E depois reclamam que a igreja que está num local perigoso. Meus irmãos, como eu disse no início, a infância, a adolescência e a juventude de Cristo foram períodos fundamentais de formação para que ele se preparasse para o ministério que ele iria desempenhar para a glória de Deus lá na frente. E eu quero então terminar contando, não sei se eu já contei alguma vez aqui na igreja, a história de um menino chamado Timóteo Titcomb. Eu só vi o Timóteo Titcomb, nas minhas lembranças, 2 vezes lá na igreja presbiteriana pioneira em Anápolis, no primeiro ano da minha conversão, em 1981. Timóteo Titcomb era filho de missionários de Asas do Socorro. Até hoje os seus pais são missionários de Asas do Socorro. E eu me lembro de uma vez que uma criança chegou para o Timóteo e disse: vem almoçar com a gente lá em casa. E ele colocou as mãos no bolso, assim, tímido mesmo, e disse: eu tenho que pedir para os meus pais. Ele tinha 9 anos de idade. E depois, ouvir sobre Timóteo Titcomb foi quando ele faleceu. E foi assim. Ele participava da Liga Juvenil da igreja,
E então eles foram para um retiro que estava acontecendo em 1985. Eles estavam em cima de uma boia daquelas de caminhão, de boia de caminhão, de câmara de ar de caminhão. Eram 3 crianças, uma em cada ponta para ficar equilibrado. E o córrego era raso, não era fundo. Era um pequeno ribeiro. E enquanto eles estavam descendo num percurso que a liderança havia determinado, 2 conselheiros acompanhavam a boia ao lado do rio. Mas ali na frente tinha um toco que não aparecia. E a boia enganchou no toco e rodou, e as 3 crianças caíram dentro do ribeirão. Timóteo foi o que caiu mais perto da margem. E o conselheiro veio na sua direção para segurá-lo, para ele não se afogar. E ele disse: eu não, o meu coleguinha que não conhece Jesus. E instintivamente o irmão que iria pegá-lo foi e pegou o outro e deixou ele, e ele afundou. E não encontraram mais, apesar do córrego não ser fundo. Ele afundou e ficou preso num galho de árvore que fazia uma espécie de arco lá no fundo do ribeiro. Então, quando ele foi encontrado e retirado, ele já tinha falecido. Eu me lembro do reverendo Crisógono Moreira Coelho, chorando muito, copiosamente, anunciando o falecimento do Timóteo para a igreja. E eu nunca esqueço daquele dia, porque Timóteo Titicombe, que eu vi apenas uma vez conversando com outra criança na porta da igreja, se tornou um pai na fé para mim. É possível, é desejável, é vontade de Deus que tenhamos na igreja crianças consagradas, adolescentes consagrados, jovens consagrados, adultos consagrados para a glória de Deus. Mas isso só será possível se nós investirmos pesado no estudo da palavra de Deus na igreja e também em casa. E eu posso dizer isso com toda a autoridade, não por minha própria autoridade, mas porque o texto diz que foi assim com Jesus.